Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para participar neste encontro sobre arquivos e direito de acesso. A comunicação que trago prende-se com as fontes mais requisitadas do Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, no contexto de trabalho entre arquivista e investigador. Elas são o objeto de trabalho do profissional de arquivo e formam a matéria-prima do pesquisador. O arquivista organiza, descreve e disponibiliza o acervo. O leitor procede, em contexto específico, à busca de dados. Os dois procuram recuperar a informação que o acervo proporciona. O primeiro atua com o intuito de preservar as espécies e de elaborar instrumentos de descrição documental, os IDDs. O segundo surge na perspectiva de resgatar elementos destinados ao estudo que tem entre mãos. O fim último acaba por ser o mesmo, ou seja, ambos, arquivista e leitor, cuidam por manter viva e perpetuar a memória histórica da Igreja e do país. Como é sabido, o Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa tem à sua guarda um valioso espólio documental que vai do período medieval ao século XX, cobrindo uma área de 4.000 metros lineares. Dele fazem parte os seguintes fundos: da Cúria Diocesana, os fundos de paróquias, cabidos, de irmandades e de congregações, seminários diocesanos, conventos e respectivas províncias, da Igreja Patriarcal, da Basílica de Santa Maria Maior, da Prelazia de Tomar, do Priorado do Crato, da Comissão Central da Assistência Religiosa em Campanha, da Junta Central da Ação Católica, do Jornal Nova Terra e ainda arquivos pessoais, espólios de presbíteros e prelados e também arquivos de família. Constitui, portanto, um vasto património acumulado ao longo dos tempos, com documentação que provém, na sua grande maioria, da Cúria Diocesana. De entre os órgãos da Cúria, distingue-se o da Câmara Eclesiástica, depois chamado Câmara Patriarcal, como o que detém maior expressão, com mais de uma dezena de séries identificadas e descritas. Destas séries, consta a do Registro Geral, que abarca 82 livros compreendidos entre os séculos XVI e XX. Trata-se, pois, de uma tipologia mais requisitada pelos investigadores que neste momento já a consultam em formato eletrónico, salvaguardando-se assim o suporte original. Por esta fonte, contemplar as determinações do ordinário diocesano, abrangendo um enorme leque de áreas, faz dela uma via por onde muitas vezes se pode achar o que se deseja. Aí refletem-se os ritos relativos aos sacramentos, do batismo à Eucaristia,
da penitência às ordens sacerdotal e do matrimónio, tudo é assinalado. Além destas cerimónias litúrgicas realizadas em vida, a morte também transparece nestes livros, quando emergem ordens para se sepultar em determinado tempo, ou se delimita o traslado de ossadas para áreas conventuais, ou ainda quando são benzidos cemitérios. Os assuntos abordados estendem-se pela fundação de espaços sagrados. Transcrevem-se provisões de criação de paróquias, com as suas igrejas, de mosteiros e de conventos femininos. Anotam-se paralelamente licenças de construção de ermidas, seguidas das de bênção e de celebração do ofício divino. Em complemento, especificam-se as devidas nomeações para ofícios e lugares. Ainda sob a sujeição episcopal, incluem-se as irmandades e as festas devocionais, representadas aqui com a anuência da instituição e confirmação de compromissos, estatutos, e com as autorizações para manter o Santíssimo Sacramento nas comemorações do oráculo paroquial. Testemunhada a diversidade de conteúdos que a fonte do Registro Geral oferece, não é de estranhar a sua elevada procura, assumindo parte da trajetória de quantos estudam instituições eclesiásticas ou ordens sacramentais, ou dos que enveredam pelo caminho de monografias locais ou se dedicam ao levantamento do património histórico ou artístico. A segunda fonte, mais solicitada pelo utilizador, tem o nome de expediente e medeia entre as eras seiscentista e novecentista. É composta fundamentalmente por requerimentos cujas deliberações e faculdades estão lançadas nos livros que acabámos de mencionar e, portanto, subsiste um encadeamento coerente entre as duas séries documentais. No expediente encontra-se o pedido, no registro geral, a concessão. Logo, quem pesquisa uma acaba, não raras vezes, por consultar a outra. As visitações, concretamente as devassas, colocam-se em terceira posição como o acervo mais pesquisado. Através desta fonte, que se situa entre os séculos XVII e XVIII, conhecem-se os chamados pecados públicos, cometidos pelos fiéis das paróquias, e evidenciam-se os tratos socioprofissionais das diferentes comunidades. São, pois, fornecidos os dados pessoais das testemunhas que irão depor no devido ato da visitação. Porém, se todos estes acervos que acabámos de referir pertencem ao fundo da Cúria Diocesana, os róis de confessados, que constituem a quarta escolha do leitor, emanam da atividade paroquial. Cada paróquia tinha os seus próprios livros de róis e a sua finalidade consistia em controlar o preceito da confissão e da comunhão pascal. As informações lá contidas permitem saber por rua, travessa ao beco, a quantidade de fogos existentes, bem como detectar a composição de cada lar.
Nesse sentido, surgem elencados os nomes dos indivíduos, a posição que cada um assume no agregado familiar, a ocupação ou profissão desempenhada e ainda se anotam os criados e as pessoas escravizadas. Ora, da consulta de todas estas fontes, aliadas naturalmente a tantas outras, colhem-se dados que certamente dão contributo forte para a construção do saber. Os utilizadores externos que se dedicam a este processo, que é contínuo, começaram a fazer uso das fontes do patriarcado, sobretudo a partir do princípio deste milénio. Na verdade, o arquivo abre as suas portas ao leitor em 2001 e hoje já constam 1070 inscritos. É assim que, de forma sistemática, o acervo documental passa a ser consultado pelo cidadão, independentemente do seu grau académico ou do seu estatuto social. Todos são tratados em igualdade de circunstância e, por conseguinte, o direito de acesso ao arquivo está garantido. À partida, estabelece-se uma ponte entre o arquivista e o investigador. Constrói-se um trabalho em conjunto, vai dos bastidores ao palco, ou seja, da interação por e-mail, em que, após a troca de informações, se agenda a consulta, seguida de preparação da documentação até o encontro realizado na sala de leitura. Reunido o acervo requisitado com outro que eventualmente possa captar a atenção, o arquivista acolhe, apoia e orienta quem pesquisa. Procura indicar o caminho mais rápido e eficaz para que o leitor alcance sucesso na busca. Além de disponibilizar os instrumentos de descrição documental e de fornecer pistas de investigação, o profissional de arquivo pode surgir ainda a ida a arquivos específicos e a bibliotecas especializadas em vários campos do conhecimento, que muitas vezes guardam fundos e coleções alinhadas com os interesses de cada um. Contudo, existe o pesquisador autossuficiente, que não requer o auxílio do serviço ou falo com menor frequência. Estas tarefas, serviço de referência, recaem nas atribuições do corpus profissional do arquivo, que atualmente conta com 3 colaboradores. A estes junta-se um grupo de voluntários de 11 elementos que muito generosamente trabalham connosco há mais de 15 anos. Alguns efetuam o recenseamento de documentação e elaboram descrições de séries com vista à sua divulgação. No que respeita à difusão, o Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa dispõe desde janeiro último de um software, o Atom, que permite descrever o acervo em conformidade com as normas da ISAT e ISAR e ISDA, havendo a possibilidade de associar também objetos digitais. É, pois, uma solução com vista a poder funcionar em ambiente web. Neste momento, estamos a importar para a referida plataforma os registros antigos elaborados em folha de cálculo
para depois os utilizadores os poderem pesquisar na internet. Perante esta nova realidade, poder-se-á dizer que o acesso ao arquivo se destina ao cidadão do mundo. E, ou pelo formato digital, ou pelo suporte papel, quem tem sede de saber vai à fonte.